Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração da parte de Deus. E hoje o tema é você não está só. Fique certo disso, você não está só. E vamos começar nosso bate-papo com uma pergunta que sugere reflexão, que propõe meditar sobre o tema trazido para a nossa conversa de hoje. E é uma pergunta muito simples. Você já se sentiu como o único que não aderiu ao esquema desse mundo? Ou você talvez é aquele rebelde que não aceita que tudo à sua volta mudou e só você está remando contra a maré? Você já se comoveu achando que ficou sozinho e todos estão contra você, prestes a te sufocar por não aceitar o novo que está acontecendo no mundo? Pois é, apesar da desobediência, da idolatria e da infidelidade da liderança religiosa e política, ainda há um grande grupo do povo de Deus retratado como figos muito bons. O outro grupo seguiu o modo mais fácil de vida e, através da infidelidade, se tornou completamente corrompido. Estou animado porque Deus mostra que existem fiéis, mesmo em épocas de corrupção social e religiosa. Ele sempre tem um povo que é fiel. O profeta Elias viveu esse mesmo dilema. Você se recorda de Elias, o grande profeta que desafiou os profetas de Baal, em nome de Deus, pedindo fogo do céu e provando que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro? Pois é, Deus então me direcionou para o capítulo 19 de 1 Reis para falar sobre uma desconcertante pergunta que dirigiu a Elias, que desejo compartilhar com você. Pois é, mas ele também teve medo. Quem? Elias. E hoje, quem é o Elias? Eu e você. Elias pensou que estava só, fugiu. E amedrontado empreendeu uma fuga para não morrer. Mesmo tendo vivido até então o poder de Deus e tendo certeza de que Deus era com ele, ele se escondeu numa caverna. E o que fez o Senhor? Que fazes aí, Elias? Como vemos em Reis, 1 Reis 19:9. Tal como você e eu, claro, Elias procurou justificar seu comportamento e respondeu ao Senhor: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Mas o Senhor Deus, mesmo após essa tentativa de justificação do profeta, perguntou outra vez: que fazes aqui, Elias? E o preocupado profeta respondeu a mesma coisa. Essa pergunta ecoa mundo afora, chegando aos meus ouvidos e aos teus ouvidos ainda hoje. A verdade é que Deus não estava querendo saber o que Elias estava fazendo na caverna, nem o que eu e você estamos fazendo, pois Deus já está cansado de saber. O que Deus deseja saber é sobre a verdadeira razão da nossa existência e o que eu e você estamos contribuindo em bênçãos para a salvação e a mudança do seu povo nessa terra. Você mudou para melhor a vida de alguém? Alguém me conheceu, diz o Senhor, através do teu testemunho? A minha palavra está em você? Você compartilha o que eu quero para o meu povo? O que você está fazendo aqui escondido nessa caverna? Pergunta ele. Muitos de nós vivem muito preocupados em defender e lutar pelo que é certo. E isso nos dá cansaço, desânimo físico e mental. Deus, tenho certeza, toma conta de nós, nos alimenta, como também fez com o profeta, única e exclusivamente para sermos testemunhas do seu amor e do seu poder. O cuidado com o que os outros acham ou deixam de achar, o medo de estarmos certos ou errados, nada disso é importante. Deus quer que você e eu tenhamos somente em nosso coração o foco no amor, independentemente dos nossos julgamentos. Nesse mesmo texto, Deus tira de Elias sua missão e passa para Eliseu. E mostra a Elias que ele não está só. Mais de 7.000 profetas não se curvaram e nem beijaram Baal. Isso mostra que o próprio Deus vela pela sua palavra e que você não está só nessa luta. Fique certo de que estamos, nós, entre os 7.000. E devemos nos preocupar em fazer o bem que o Senhor ordena, não mudando nada, sem fugir e nem fingir, mas caminhando e sossegando na certeza e na fé em Deus de que a nossa missão está sendo cumprida. Mas essa é uma decisão que temos que tomar. Quando Deus nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio, poder de escolha. Amar é uma decisão e sem livre-arbítrio não poderíamos amar. Cada pessoa pode escolher amar ou não amar a Deus, obedecer ou não obedecer a Deus. No meu caso, como no seu, escolhemos amar
a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E esse é o caminho que elegemos. E Deus abençoa quem livremente escolhe segui-lo. Quem aceita e crê em Jesus como seu Salvador terá a vida eterna, ou seja, ainda que esteja morto, viverá, porque Jesus é a garantia da ressurreição e da vida, como vemos em João capítulo 11, 25 e Apocalipse 1 e 18. Como anteriormente eu disse, todos nós podemos escolher o caminho a seguir. Então, para que possamos fazer a nossa escolha, precisamos conhecer o que acontecerá a quem rejeita Jesus. Quais serão as consequências de uma vida sem Deus? Então, examinando Deuteronômio capítulo 30, você terá a dimensão exata dos dois caminhos a seguir e encontrará a resposta na palavra de Deus. No Sermão do Monte, frequentemente conhecido por sua ênfase no amor e no reino, Jesus ensina a realidade e a natureza do inferno, como você pode conferir na sua Bíblia em Mateus 5, versículo 50 e versículo 30, e em Mateus 7, capítulo 13 a 27. Em Mateus 5, versículos 20 a 30, Jesus compara o inferno com o reino de Deus e adverte que o inferno é um perigo real para os pecadores não arrependidos. O fogo do inferno, a justiça do inferno e o extremo sofrimento no inferno são especialmente destacados por Jesus. Os pecadores são advertidos a usarem medidas extremas para evitar serem lançados por Deus no inferno. Conforme Jesus concluiu o Sermão do Monte, ele contrasta o reino do céu com os horrores do inferno, como você pode conferir em Mateus 7, versículos de 13 a 27. Jesus avisa que o inferno é um lugar de destruição, descrito como o fim de um caminho largo. O inferno aguarda cada um que não entra no reino dos céus, mesmo aqueles que professam conhecer Cristo, mas continuam no pecado. Jesus é o juiz, é o rei que pessoalmente exclui os perversos da sua presença e do reino dos céus. Como ele fala, apartai-vos de mim, em Mateus 7, 23. De fato, aqueles que falham em seguir Jesus são como uma casa construída sobre areia que no fim acaba desmoronando. Mateus lembra o surpreendente aviso de Jesus de que os judeus, desprovidos de fé, sofrem o perigo de ir para o inferno, que é retratado como as trevas exteriores e um lugar de intenso sofrimento, como você pode conferir em Mateus 8, capítulo 8, versículos de 10 e 12. Jesus fala do inferno quando envia seus discípulos dizendo a eles que eles não deveriam temer o homem, mas apenas Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, como você pode verificar em Mateus capítulo 10 e 28. Nas parábolas de Jesus sobre o joio do campo, em Mateus 13, 36 e 43, e sobre a rede, Mateus 13, 47 e 50, o inferno é visto como uma exclusão ou separação do reino de Deus, descrito em termos de fogo e um lugar de sofrimento. Mais tarde, Jesus descreve o inferno como um lugar de fogo eterno, em Mateus 18 e 8, e até mesmo adverte os escribas e os fariseus a respeito do inferno, mostrando esse lugar de sofrimento eterno como inescapável. Ninguém escapa de lá. Assim como quem entra no céu não sai, quem entra no inferno também não sai. Para quem foi ali destinado é eterno, como está em Mateus 23 e 33. No sermão profético, Jesus fala do castigo futuro, nas parábolas dos servos bom e mau, em Mateus 24, 45 e 51, das virgens, em Mateus 25, 1 a 13, dos talentos, em Mateus 25, 14 a 30, e no trecho das ovelhas e dos cabritos, em Mateus 25, 31 e 46. Várias verdades a respeito do inferno são reveladas. O inferno é castigo pela desobediência ao nosso Mestre Jesus, nosso Senhor e Salvador. O inferno é definido como um lugar onde as pessoas são cortadas em pedaços e colocadas junto aos hipócritas, como vemos em Mateus 24, 51, e como um lugar de grande sofrimento em Mateus 24, 51 e 25 e 30. Jesus também assemelha o inferno como um lugar exterior, ou um lugar de exclusão ou separação, como você vê em Mateus 25, 10, 12 e 30, como as trevas exteriores do versículo 30. Como o próprio retrato de Jesus banindo pessoas da sua presença e do reino. Apartai-vos de mim, Mateus 25, 41. E como figura da condenação ou castigo, Mateus 25, 41 e 46. O inferno é então descrito como eterno. É um lugar de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, como está em Mateus 25, 41. E de castigo eterno, Mateus 25, 46. Mas Deus é bom. Não tenha dúvida. Deus é bom.
Então louvai ao Senhor porque Ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente, como vemos em 1 Crônicas 16:34. E porque Ele te deu sabedoria, Ele é bom, para que você faça a sua definitiva escolha, na proposta que fez lá em Deuteronômio capítulo 30, não se esqueça. No nosso bate-papo de hoje, Jesus volta ao mesmo tema dos dois caminhos que você pode seguir, como maneira amorosa de nos fazer refletir sobre nossa caminhada, nos trazendo à lembrança o que mandou o profeta Jeremias anunciar aos nossos antepassados. Lá em Jeremias 24 e versículo 1 e seguinte, Deus usa 2 cestas de frutas para ilustrar a sua mensagem. Uma cesta tem figos perfeitos, maduros e prontos para o consumo. O outro cesto tem figos ruins que não podiam ser consumidos. Examinando sua Bíblia, você notará que Deus mostra que, assim como os figos, o seu povo também está dividido em 2 grupos. Apesar da idolatria, como eu já falei, da infidelidade, da liderança religiosa e política, ainda há um grande grupo do povo de Deus retratado como figos muito bons. O outro grupo seguiu o modo mais fácil de vida e, através da infidelidade e da desobediência, se tornou totalmente corrompido. Mas para os nossos irmãos que foram os primeiros a receber essa mensagem, deve ter sido frustrante e muito duro. Frustrante e duro por quanto aqueles retratados pelos figos ruins ficariam na terra em que viviam. E os retratados como figos bons teriam que ir para o cativeiro babilônico. E Deus ainda disse para eles que isso era para o seu próprio bem. Imagino como deve ter sido difícil aceitar o destino que lhes estava reservado por essa mensagem. Como poderia o cativeiro que lhes estava reservado ser para o seu próprio bem? Destaco dessa passagem que, na atualidade, se algo disso acontecer comigo ou com você, temos que ter como certo que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada e é escudo de todos os que nele confiam, como vemos em 2 Samuel 22:31, mesmo que nos pareça difícil entender e aceitar. Tudo se resume da maneira como vemos as coisas. Nossa perspectiva cobre apenas os poucos dias que nós temos nessa terra, vez que nós somos aqui estrangeiros e peregrinos. A perspectiva de Deus é muito mais ampla. Ele havia dito aos primeiros israelitas, por meio de Moisés, qual seria o resultado se a nação fosse infiel e seguisse outros deuses e práticas mundanas. As previsões de Deuteronômio são simples. O tempo finalmente havia chegado. E essa perspectiva é encontrada em 2 lugares. Em Jeremias 24, 8 e 10, Deus disse que limpará a terra. E o rei e o restante que ficar na terra e aqueles que fugiram em busca da segurança do Egito experimentariam a espada, a fome e a peste. Em segundo lugar, encontramos em 2 Crônicas 36. A Escritura registra que os líderes e o povo transgrediam ainda mais e mais. Deus insistiu com eles através de seus profetas até que não houvesse mais nenhum remédio. Então, o juízo veio em ondas. Já viu o mar? Uma onda se sobrepõe sobre a outra e vem mais uma, e mais uma, e mais uma em sequência. E aqueles que sobreviveram à destruição, os figos bons, foram levados para a Babilônia como servos. Observe um ponto muito importante nessa narrativa. O povo de Deus deveria permanecer na terra do seu cativeiro até que a terra agrícola gozasse seus sábados para cumprir os 70 anos em que a terra pôde descansar por causa do cativeiro na Babilônia. Deus havia orientado seu povo a deixar a terra descansar a cada 7 anos, mas o povo decidiu por conta própria que não era economicamente viável fazer isso. Agora, eles foram obrigados, porque Deus vai deixar a terra descansar para compensar todos esses anos em que sua palavra foi ignorada. Mas esse capítulo também tem uma boa notícia. Todos nós precisamos de uma boa notícia para o dia de hoje. E em Jeremias 24, 5 e 7, Deus expressa seu grande plano para os bons figos que seriam retirados daquela terra para evitar os julgamentos. E ele promete trazê-los de volta, restaurá-los e lhes dar um novo coração para que possam conhecê-lo cada dia mais e melhor. E ele promete que será o seu Deus e que com um novo coração eles se voltariam para ele como nunca fizeram. E isso é o que nós precisamos fazer. Compromisso total. Olhos apenas para Deus. Precisamos de um coração verdadeiramente convertido em nova criatura e livre do poder destrutivo do pecado. Não como uma Laodiceia morna, mas completamente entregue ao nosso Salvador, Jesus Cristo. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, anuncia o esforço de Deus para transformar os corações dos homens, machos e fêmeas que ele criou, até o dia do juízo.
Toda a mensagem do Altíssimo é, por assim dizer, escatológica e trata dos últimos eventos da história do mundo e do destino final do gênero humano e a volta do Senhor Jesus. O Sermão do Monte das Oliveiras, também chamado de Profecia do Monte das Oliveiras e Sermão Profético, é uma passagem que na Bíblia encontramos nos evangelhos sinóticos, respectivamente em Mateus 24, 1, 31, Marcos 13, 1, 27 e Lucas 21, 5 e 36. É também conhecido como Pequeno Apocalipse, pois o seu alvo inclui descrições de Jesus sobre o fim dos tempos e se refere à segunda vinda de Cristo usando uma linguagem apocalíptica. E nesse discurso, Jesus alerta seus seguidores de que passarão por tribulações e perseguições antes do triunfo final do reino de Deus. Esse é o último dos 5 sermões do Evangelho de Mateus e ocorre um pouco antes da narrativa sobre a paixão de Cristo. Na mesma ocasião, Jesus narrou a parábola da figueira, que é uma parábola contada por Jesus e encontrada em Mateus 24, 32, 35, Marcos 13, 28, 31 e Lucas 21, 29 e 33. E essa parábola fala sobre a segunda vinda de Cristo, como está lá em Apocalipse 3 e 20, e envolve uma figueira e mostra que Cristo virá para ajuntar as suas ovelhas, como está em João capítulo 10 e 16. E essa parábola da figueira veio em resposta a uma pergunta feita pelos discípulos de Jesus, que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. E eles perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Outras parábolas nessa sequência incluem a parábola das 10 virgens de Mateus 25, 1 e 13, a parábola do servo fiel de Mateus 24, 42 e 51, a parábola das 10 virgens reforça o convite à prontidão, vigiai, perante o nosso desconhecimento da segunda vinda de Cristo. A figueira já foi descrita como uma parábola de vigília também. Lucas apresenta esta parábola como tendo uma natureza escatológica. Como as folhas da figueira, os sinais apresentados pelo discurso das oliveiras de Lucas 21, 5 e 28 indicam a vinda do reino de Deus. A figueira é uma árvore que tem folhas. Como tal, as figueiras plantadas no hemisfério norte costumam perder todas as suas folhas no outono. A figueira, como o pé de siriguela, você conhece siriguela, aquela fruta do Nordeste? Pois é, ela possui flores invisíveis também e produz os frutos antes das folhas. Os frutos da figueira nascem no início da primavera, enquanto as folhas aparecem somente no final da primavera. Da mesma maneira que, olhando a figueira brotar folhas tenras, era um indicativo de que o verão estava próximo, ou que o verão seria o evento a seguir. Assim, Jesus ensina a seus discípulos que quando eles vissem certos sinais, eles deveriam saber que a vinda do Senhor estava próxima. Que sinais? Os próprios discípulos haviam pedido que Jesus lhes explicasse que sinais haveria da vinda de Jesus e da consumação do século, do fim do mundo. Encontramos esses sinais em Mateus 24, versículos 4 a 28. Falsos cristos, falsos messias, guerras e rumores de guerra, fomes e terremotos, perseguição dos cristãos até a morte de alguns, esfriamento da devoção por quase todos os cristãos, pregação do evangelho por todo o mundo e então virá o fim. Como as pessoas sabem que o verão está próximo ao verem a figueira brotar, assim os discípulos devem saber que o fim está próximo. É o evento a seguir, quando todas essas coisas estiverem cumpridas. A vinda de Jesus será o triunfal, e todos o verão e saberão quem ele é. Portanto, você não está só, e deve estar vigilante e preparado para aquele dia, o dia da colheita, em que serão separados os bodes das ovelhas, como vemos lá em Mateus 25, 32 e 33. E a minha oração de hoje é: ó Senhor, que os que me ouviram hoje possam estar no cesto dos figos bons, meu Senhor. Por favor, Jesus, meu Senhor e Salvador, nos dê um novo coração completamente dedicado a Ti. Teus servos sabem muito bem que o Senhor jamais os abandonará. Então, eu faço um apelo aos meus irmãos nesta noite: prossigam para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, como está em Filipenses 3 e 14. Pronto, você é um dos tais, não esqueça disso. Você não está só. E o nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz. Deus te abençoe. Amém.